dos exemplos que eu tenho aqui e tentando finalizar com alguns pontos relevantes, alguns aprendizados nossos aí desse período. Minha mulher, que é decoradora, designer de interiores, ela fala quando chega num ambiente muito feio que ela não fala que está feio, ela fala que tem muita informação. Eu trouxe aqui muita informação, então já pedindo desculpa pelos números que eu vou levar, tem alguns números eu vou apresentar aqui, por favor. Falando de sustentabilidade, o que se busca sempre é o equilíbrio. Nesse triângulo aí, que é um triângulo onde tem geração de riqueza e emprego, uma ponta, o lado social e o lado ambiental. Muito bacana. Só que, por favor, dependendo de onde está o ator, ele pode enxergar o triângulo com esta ótica, minimizando as outras pontas do triângulo, ou esta outra ótica, ou esta ótica aqui. Provavelmente onde eu até algum tempo atrás estivesse, pela minha atividade profissional. O que se busca é o equilíbrio. Eu acho esse triângulo desejável. Na verdade, eu só mudaria as cores porque o anterior é colorado, como o Leonardo Boff, e eu sou gremista, então só faria essa pequena mudança. Eu acho que o primeiro ponto para a gente pensar um pouco em sustentabilidade é a gente constatar que os recursos naturais não são gratuitos. O trabalho do Banco Mundial, recentemente publicado, quantificou as riquezas naturais do planeta em 44 trilhões de dólares. Honestamente, eu achei muito pouco. Dividindo pela população, nós chegamos a 6.300 dólares por pessoa. Aqueles 6 adolescentes que outro dia puseram fogo no matagal aqui em Belo Horizonte, imagina quanto que eles estragaram, né? Quanto que eles destruíram. Destruíram muito mais do que o patrimônio deles. Agora, o que vai acontecer daqui a 40 anos? Quantas pessoas haverá? Não sei. Eles falam em 9 bilhões, eu tenho um pouco de dúvida se nós vamos chegar lá. Até porque, acho que essa posição de que eu estou aqui para salvar o planeta ou para agredir o planeta é muito pretensiosa, né? Se a gente comparar os 4,5 bilhões de anos da Terra com os 200 mil anos do Homo sapiens e transformar isso, proporcionalizar dentro de um dia, a gente conclui que a vida humana na Terra tem menos de 4 segundos, quando a vida da Terra corresponde a um dia. Então, pensando que os dinossauros já se foram, já viveram aqui, já se foram, eu acho que a gente não está falando da sobrevivência da Terra, a gente está falando da sobrevivência da raça humana. Eu acho que a vida vai continuar, a Terra vai continuar, provavelmente, se o que está já contratado de fato ocorrer, vai continuar sem nós. Por favor. Uma publicação na revista de Harvard, agora de outubro, de 2 pessoas da Blue Sky e o fundador da Patagônia, que é de artigos esportivos, eles colocam aqui a escalada da sustentabilidade e chamam de sustentabilidade 1.0, 2.0 sucessivamente, entendem que nós estamos aqui a caminho da 3.0 e dizem que nós então migramos de um período em que a sustentabilidade era vista como iniciativas defensivas apenas, focadas na redução de custo, passou a ser incorporada na cadeia de valor, com o trato de inovação, está entrando na estratégia das pessoas e das empresas, no lado empresarial ou mesmo pessoal, as pessoas começam a pensar como que eu posso lucrar com isso, e a próxima onda, depois que a gente consolidar no entender dos autores, a próxima onda é exatamente passar a tratar a sustentabilidade não como uma externalidade, sim como a forma, o modo de operar na vida, por exemplo, empresarial. Por favor. E eles, a caminho da sustentabilidade 3.0, eles começam a identificar algumas tendências. A precificação das externalidades, que até então eram só qualificadas, agora vão sendo quantificadas. O investimento socialmente responsável, que antes era
a triagem negativa não investe porque tem externalidade negativa, agora é o contrário, né? Investe focando nos pontos positivos, buscando valor, e a convergência de diversos setores para índices, que eles estão chamando lá no artigo de índice de cadeia de valor, que são índices que, de forma unificada, uniformizada, medem a sustentabilidade daquele produto ou daquele investimento. E entende os autores que as transformações que vão sair dessas tendências, primeiro é a precificação do valor do serviço de ecossistemas, o investidor aprendendo a se pautar por esse tipo de índice de cadeia de valor, mercados enormes derivados dessa precificação, por exemplo, com acesso a capitais de menor custo para aqueles investimentos socialmente mais responsáveis, os consumidores se pautando por decisões calcadas em índices de cadeia de valor, e a própria regulamentação evoluindo. Por exemplo, imagina uma Secretaria de Educação comprando uniformes e colocando lá um limite de índice de cadeia de valor mínimo para que o produto seja admitido, ou até para desempatar o preço. Imagina um determinado fabricante perdendo a licitação por causa deste índice. O que aconteceria com ele na próxima licitação? Muito provavelmente ele estaria mudando totalmente a conduta dele. Isso aqui está difícil de ler, mas eu estou começando a trazer aqui algumas evidências de que essa transformação está acontecendo. Esse artigo do Valor Econômico da semana passada fala de investimentos da Philips, que está hoje vendendo 31% das vendas globais da empresa são de produtos verdes, contra 23% há 3 anos atrás. Está falando aqui da Ródia, que de uma multa por um vazamento de resíduos, ela descobriu e resolveu a falha do processo produtivo dela. Então, são evidências de que tem coisas que estão acontecendo. Esse exame é exame dessa quinzena, um exame especial, que está mostrando a evolução das empresas, com vários quesitos, que não vem muito ao caso, mas está mostrando que há evolução, do ano passado para cá já há evolução na direção da sustentabilidade. Isso aqui é um medidor na linha de que os consumidores e os investidores precificam. Esse vermelhinho é o Ibovespa, desde novembro de 2005, o índice da Bolsa de Valores, e o azulzinho é o ISE, que é o índice das empresas que tem sustentabilidade empresarial diferenciada. Quando antes não viam valor, atualmente os investidores já estão vendo mais valor das empresas sustentáveis. Isso reflete na comunicação das empresas. A CEMIG, por exemplo, que poderia se colocar no mercado pelo poderio, pelo porte dos seus ativos, o próximo, por favor, já se coloca falando de sustentabilidade, ela já está há 11 anos no índice da Bolsa de Nova York, o índice de sustentabilidade diferenciada, está há 6 anos no ISE da Bovespa, e as empresas estão cada vez mais se pautando e se colocando no mercado à luz da sustentabilidade, porque isso faz diferença para elas. A CCR, por exemplo, que também tem uma comunicação voltada para os seus ativos, poderia falar da redução de acidentes que ela tem. Isso aqui é um exemplo da Nova Dutra, que reduziu 290 mortes por ano. Isso é mais ou menos 2 Airbus A320 por ano, que ela evita de morte. A gente lembra bem quando cai, mas quando não cai a gente esquece de valorizar. Ou da aprovação de 85%, 90% dos seus usuários. Mas isso já não é mais suficiente. Próximo, por favor. Ela hoje está voltando para o ISE do Ibovespa. Ela foi a empresa que inaugurou o novo mercado da Bovespa, que é um mercado diferenciado em termos de transparência e governança corporativa. Ela tem programas que visam redução de acidentes. Aqui ela já educou 1,2 milhão de crianças
para que elas influenciem seus pais motoristas para reduzir acidentes e os resultados acontecem. O que eu estou querendo dizer com isso? É que as empresas percebem que há valor em atividades sustentáveis e daí elas mudam. Isso aqui isso é do jornal de hoje, mostrando que as empresas, duas empresas, a CCR e a Ecorodovias, voltaram por isso do Ibovespa. Bom, falamos de infraestrutura então. Isso aqui é a evolução do investimento do Brasil em relação ao PIB. Nós estamos falando de uma média nos últimos 10 anos aqui de 2,59% do PIB investido em infraestrutura. Comparado com outros países, a gente vê que a gente está bem abaixo. O próximo. Comparado com um estudo do Banco Mundial de quanto se tem que investir para manter o estoque e basicamente atender o crescimento vegetativo, nós temos que crescer 15%. Se a gente quisesse alcançar os níveis atuais da Coreia do Sul ou acompanhar o ritmo da China, nós temos que aumentar 130% no nosso investimento atual. E se a gente quisesse impulsionar o crescimento e se aproximar dos países hoje desenvolvidos, teríamos que aumentar 170% no nosso investimento. Levantamento entre 139 países, o Brasil em 58ª posição, sendo que o que pesa negativamente para o Brasil perder competitividade, que é o que mede esse índice, é exatamente a infraestrutura. Isso aqui é um apanhado nosso de quanto nós temos que investir entre 2011 e 2015, já necessidades identificadas, nós estamos falando de praticamente R$1 trilhão. Mas, na linha do que está sendo feito ou que poderia ser feito, eu pensei aqui em 4 mazelas, né, da nossa sociedade, das nossas cidades: mobilidade urbana, emissão de poluentes, saúde e segurança e cidadania. E trouxe aqui então 4 exemplos práticos: em metrôs, em inspeção veicular, distribuição de energia elétrica em comunidades carentes. Nos metrôs, pode passar. Isso aqui é a evolução dos emplacamentos de veículos do Brasil. Isso aqui é a evolução do preço do diesel versus o preço da gasolina desde 1999. Isso aqui é a evolução das viagens em bonde, trem, ônibus e automóvel de 1950 a 2005. Bonde zerou, trem ficou andando de lado, os ônibus, as viagens de ônibus se multiplicaram por 7 e as viagens de automóveis se multiplicaram por 80 nesse período. Então, nós temos hoje, quer dizer, com esse modelo da gasolina mais barata que o diesel e com essa escalada de emplacamentos e venda de veículos, nós temos hoje 2/3 das emissões de gases poluentes no setor de transporte privado. É uma constatação da nossa escalada. Próximo, por favor. Bom, aqui é a evolução da velocidade média do trânsito em São Paulo, no horário de pico, não está aparecendo aqui, mas é 17 km por hora aqui em 2008, e num sentido e 15 no outro. Belo Horizonte, uma matéria falando que também está perto da saturação, isso é de 2010, 13,4 km por hora numa via, 24,5 em outra via. Só para comparar, isso aqui são as velocidades máximas de alguns animais. Né? O Peru, por exemplo, corre a 24 km por hora, quer dizer, ele corre mais do que o trânsito de São Paulo. Né? Bom, em frente. Isso aqui são São Paulo. Semana passada saiu uma matéria falando que São Paulo é a 24ª cidade do mundo em oportunidades, 24ª em 26. E o único item que São Paulo está melhor um pouquinho é na parte de gases, mas no resto ela está muito mal posicionada. E Belo Horizonte, pelo traçado, pelo planejamento da cidade, que o número de habitantes foi extrapolado e muito, e pelo relevo, acabou também com esse tipo de notícia aqui afetando Belo Horizonte. Bem, está ruim, né? Mas pode piorar. Né? Nós temos um veículo para cada 7 habitantes. Nos Estados Unidos tem um para cada 1,2. Quer dizer, nós temos uma escalada de motorização ainda a viver pela frente. Bom, próximo. Algumas alternativas para a redução dos congestionamentos: transporte solidário. É só olhar na rua e a gente vê, a gente tem 1,5, 2, em média 1,4 mais ou menos pessoas por veículo.
a gente não tem o hábito de usar transporte solidário. Meios alternativos de transporte, ciclovia, falávamos hoje que o Rio de Janeiro está relançando o programa de aluguel de bicicletas, que foi lançado em 2009 e que acabou porque as bicicletas foram roubadas. Rodízio de veículos, em São Paulo já é praticado, pedágio urbano e melhoria do transporte de massa. Pedágio urbano não é o foco aqui, mas basicamente você tem vários países, várias experiências de cidades que resolveram o problema de congestionamento e de emissão de gases em suas zonas centrais, usando pedagiamento urbano, na linha de que é de fato uma tarifa de congestionamento. Malha metroviária, isso aqui é recorte de jornal. Nós temos aqui as malhas metroviárias em quilômetros dessas cidades aqui, começando com Londres com 467 quilômetros, e aqui quanto que foi implantado desses 467, 29 foram implantados nos últimos 3 anos. E aqui embaixo está São Paulo, 71 quilômetros, dos quais 9,3 nos últimos 3 anos. Quando a gente correlaciona isso com a população, a gente vê que tem lugares aqui que estão chegando, tem mais ou menos 90 quilômetros de metrô para cada 1 milhão de habitantes, São Paulo tem 6,2. Quer dizer, tem uma clara deficiência nossa aqui nesse item, que vai piorar, porque nós temos, se São Paulo fosse chegar no nível da Cidade do México, que tem 23 quilômetros por 1 milhão de habitantes, precisaria de 38 bilhões de reais. Enquanto isso, a China está construindo 2.000 quilômetros de metrô nos próximos 4 anos. No mundo todo, os investimentos são muito pesados, é necessário que se faça uma parceria entre o poder público e a iniciativa privada. Aqui é o índice de subsídio desses metrôs todos, em torno aí de 60% de subsídio público, mas é possível se equacionar, o próximo, por favor. É possível se equacionar lá em São Paulo, na linha 4 do metrô, houve exatamente isso. O poder público investiu em primeiro lugar nas obras civis e a concessionária entrou equacionando a parte de material rodante. O próximo. Emissão de poluentes. Nós temos uma frota que tem 13 anos de vida média, aqui é por tipo de veículo. Próximo. 97% do monóxido de carbono é proveniente dos veículos. Em São Paulo, a poluição do ar mata 20 pessoas por dia, reduz em 1 ano e meio a expectativa de vida e aumenta 12% no risco de morte por doença do pulmão e 25% nas internações. Próximo. É questão de saúde. O ar de São Paulo é 3 vezes mais poluído do que o limite tolerável, 335 bilhões de reais por ano de internações, a 5ª metrópole mais poluída do mundo. Acho que eu vou passar um pouquinho, mas para reduzir essa poluição, foi implantado um programa de inspeção veicular ambiental exatamente focado na redução de ruídos e de níveis de emissão. Por favor. Existem hoje lá 16 centros de inspeção como esse aqui, que tem capacidade para inspecionar toda a frota de São Paulo. Por favor. Com os objetivos de reduzir poluição, os problemas de saúde, os custos e gerar conscientização para o uso responsável do automóvel, manutenção preventiva, além de formar gente e regularizar a frota. Em 2010, a inspeção ambiental veicular correspondeu a tirar da rua, o efeito dela correspondeu a tirar da rua 1,5 milhão de carros em São Paulo. E a USP, num estudo que fez lá, só dos veículos a diesel, disse que a inspeção reduziu em 7% a quantidade de material particulado no ar. Próximo. Também nos veículos a diesel, uma economia de 39 milhões na saúde neste ano, correspondente a 533 por veículo. O valor da inspeção é R$ 62, evitando 298 internações e salvando 252 mil, mais 2 aviões em São Paulo. E a cada 480 veículos diesel inspecionados se salvou uma vida. Próximo. Problemas. O que pode melhorar? Nós temos aqui a frota por ano e aqui o percentual de adimplência. Nós temos aqui, o que é isso? É quem está em dia com licenciamento. Licenciamento e IPVA. 99% de adimplência dos veículos de placa de 2009, cidade de 2010, 41% de adimplência em veículos de 1994. Em média, 62% de adimplência.
Desses 62, 54 pontos percentuais fizeram inspeção no ano. Motivos para não inspecionar, né? Quando o carro é usado muito pouco, ou quando o carro não passa em área de rodízio, que é a área mais fiscalizada, a tendência é não fazer o licenciamento e não inspecionar. Próximo. Outra indício de irregularidade, né? Você pega lá você pergunta para o dono do carro, em nome de quem está o carro? 20% diz que está em nome de terceiros e 26% diz que não sabe ou não lembra. 46%, um indício bem forte de irregularidade. E 64% de IPVA em atraso. Então nós temos uma frota mesmo informal. Razões para entre aqueles que não fazem inspeção e que não licenciam seus veículos, 48% é por falta de dinheiro, sendo 50% da classe A. É um custo de R$ 1.897 médio para regularizar a situação. Então, próximo. Isso é uma brincadeira, né? Mas é mais ou menos isso. Quer dizer, a inspeção é usada por quem tem medo da inspeção. Aqui está escrito até, com um certo idioma que eu não sei bem qual está escrito até que a inspeção nos separe. A pessoa não faz a inspeção porque entende que vai ter benefício. Ela faz por questão ambiental. Ela faz para não ser presa, para não pagar multa. Próximo. Saneamento. Nós estamos falando de... no mundo, primeiro, nós estamos falando de 1,6 bilhão de pessoas em países de baixa renda, sem acesso a serviço regular de esgoto, de água e esgoto. 80% das diarreias são por conta de problema de esgoto. Desculpa, esse 1,6 é o número de mortes. Desses 1,6, 84%, 1,6 bilhão de pessoas, 84% é por conta dos óbitos, de crianças com até 5 anos. Então, é uma condição, em 2,6 bilhões de pessoas não têm acesso a serviço de coleta e tratamento de esgoto no mundo. Isso aqui é um dado da OMS, cada dólar investido em saneamento básico economiza entre 4 e 5 dólares em gasto com a saúde. Próximo. Pode passar o próximo. Isso aqui olhando agora para o Brasil, isso aqui é uma evolução do atendimento de água e esgoto no país, de 2005 a 2009, os dados são oficiais. Queria olhar aqui para o esgoto, nós estamos falando de uma evolução de 47% para 49% dos domicílios têm rede de esgoto, uma evolução muito pequena. Desses 49%, 68% trata. Então nós estamos falando aqui de 33,6% dos domicílios brasileiros que têm o esgoto tratado. Ou seja, 132 milhões de brasileiros não têm o esgoto tratado. Próximo. Isso aqui, se as perdas totais de água caíssem do patamar de 37% para 25%, que é um patamar internacional, a gente teria um ganho de 4 bilhões por ano. Se a inadimplência caísse dos 7 atuais para o nível de 3, daria mais de 1,5 bilhão por ano. Se a produtividade das nossas empresas de saneamento melhorasse dos 294 atuais para os 500, nós teríamos mais 4,5 bilhões por ano. Ou seja, aqui nós temos 10 bilhões de reais por ano de ganho potencial através de melhor eficiência. Próximo. Fazendo projeções, que a gente trabalha com isso lá, a gente faz toda hora, se a gente começasse isso hoje, nós conseguiríamos universalizar o atendimento de esgoto até 2021, aqui nos próximos 10 anos, investindo 200 bilhões de reais, ou 20 bilhões por ano, que é 2,5 vezes que se tem investido. Então, o gap é enorme. Próximo. Segurança e cidadania. Isso aqui está bem divulgado, né, na mídia. Tendo atendido 300 mil habitantes do Rio Douro, conseguiram reduzir as vítimas de bala perdida em 80%, conseguiram reduzir os homicídios em 63% e conseguiram reduzir os roubos de carros em 71%. A próxima. O que eu vou falar um pouco é uma atuação que a Light está tendo junto
dessas comunidades. Isso aqui é o mapa da área de concessão da Light. A Light perde 7.000 megawatt-hora por ano de energia. Isso é mais ou menos o consumo de energia do Uruguai. Desses 7.000, 2.000 é no que a gente chama lá de área de risco, que são quase que coincidentemente as favelas, onde tem 600.000 unidades consumidoras que a Light não consegue atender do ponto de vista de cortar a energia. A Light está junto com o governo do estado, junto com outras concessionárias. Esse esforço é muito grande, é um esforço que hoje já atendeu 300 mil habitantes, vai chegar a 1,5 milhão, de 64 comunidades vai chegar a 165. E como a gente falava agora há pouco, o que está em discussão, o que está sendo disputado não é o tráfico de drogas, porque esse existe em tudo que é país do mundo, em tudo que é cidade do mundo. O que está em discussão é a posse territorial dessas regiões, dessas localidades. Próximo. Então, tem esses 600 mil clientes estão espalhados no Rio de Janeiro e tem perdas de energia enormes. Próximo. Só mais um exemplo. A primeira delas foi a comunidade Santa Marta, em Botafogo, e o que a Light encontrou quando chegou lá eram de 1.400, depois disso aquela estimativa, foi quase 1.600, de 1.600 moradias, só 80 eram faturadas pela Light. Próximo. A situação era essa, né? Com perdas de 93%. Perda é a diferença entre o que você fornece de energia e o que você fatura. Próximo. E o que foi feito? Interação com a comunidade, cadastro e levantamento socioeconômico, a reforma do sistema elétrico e ações de eficiência energética, para que as pessoas passem a consumir de forma mais consciente. Próximo. Uma reforma geral na rede elétrica, podemos passar, com substituição de redes abertas, onde se pode furtar energia por redes isoladas. Próximo. Portes articulados de fibra, que também facilita a montagem em locais de acesso difícil, né? Próximo. Medição de energia. Próximo. O medidor para ser controlado pelo centro de medição da Light, porque a dificuldade de entrar lá vai continuar, não é fácil. Próximo. As ações de eficiência energética passando por cadastrar clientes, por botar a placa na rua, porque você não sabe o endereço das pessoas, substituir 7.000 lâmpadas. Próximo. Substituição de geladeiras, você tem que dar a geladeira nova e acabar com a antiga por conta do consumo, senão ele vai ser usado em outro lugar. Só uma curiosidade, a geladeira era usada como ar-condicionado. A pessoa abre a geladeira para refrescar a sala, o posto de energia não é pago. E visitas e plantão permanente com agentes educativos. Isso é um trabalho permanente, quer dizer, não adianta você ocupar a localidade, não adianta você ir lá e de lá ir embora, porque o problema volta a acontecer às suas costas. Então você tem que continuar e o grande segredo das UPPs é exatamente a permanência. Próximo. Integração com a comunidade, com as outras, com todos os níveis de governo. Próximo. Aqui está pequeno, difícil de ver, mas vou dar um exemplo aqui. Santa Marta, esse que eu mostrei, tinha 73 clientes faturados, a Light faturava R$ 1.600 por mês, antes do UPP, agora tem 1.600, fatura R$ 85 mil por mês. A adimplência desses R$ 1.500 era de R$ 242, uma adimplência de 15%, hoje a adimplência é de 96%. Lá, os conjuntos do PAC do alemão, esse zero aqui não é porque faltou o dado, é porque não tinha nenhum cliente medido nem faturado. Hoje tem 1.340. Próximo. Isso aqui é um exemplo, é a consolidação daqueles números, quer dizer, de 5.700 clientes, antes se passou para 13 mil, um aumento de 134%. O faturamento aumentou a 175%, a arrecadação de 345%, e o Estado passou a arrecadar 179% mais de ICMS. Um exemplo de que o investimento socialmente justificável, ele também pode trazer retorno para as empresas. Aqui caberia tantos outros projetos. Eu trouxe quatro exemplos aqui para poder ilustrar um pouco a conversa. Próximo. Os pontos relevantes, aprendizados para mim. Primeiro, a sustentabilidade não deve ser algo romântico e periférico, mas algo
vinculado, incorporado à estratégia empresarial, porque isso, como eu demonstrei agora há pouco, gera valor para as empresas. A tendência é que a sustentabilidade cada vez mais seja percebida e até precificada. A nossa situação de infraestrutura é muito preocupante, porque nós temos hiatos enormes e eles tendem a se agravar. Para que a gente vença a distância, nós temos que investir muito mais do que a gente investiu até hoje. Não existe intervenção em infraestrutura que não traga consigo algum impacto. O desafio a vencer é buscar o equilíbrio, aquele que eu falei no início, sendo certo que não fazer, ou fazer a qualquer custo, ou nenhum dos dois é a solução. Nossa solução, inclusive de sustentabilidade, é fazer com o equilíbrio que a gente está, inclusive, discutindo aqui hoje. E esses exemplos todos, esses 4 que eu trouxe aí, eles mostram que é possível, sim, equacionar os problemas vividos nas cidades através de investimentos que sejam socialmente responsáveis e com benefícios que são sensíveis e que são comprovados. É isso. Muito obrigado.